ação do dia. Insanidade é repetir os mesmos erros à espera de resultados diferentes. Todos sabemos o que sentimos quando os cometemos. Muitos de nós sentem-se aterrorizados ao olhar para si próprios, ao sondar o seu interior. Muitas vezes olhamos para os nossos erros com vergonha e culpa, no mínimo com frustração e impaciência. Ok, então vamos dar uma pausa aqui para abrir o outro slide, continuando o mesmo texto, para ficar mais visível. Consegue ver agora? Frio. Temos tendência para ver os erros como evidência de que continuamos doentes, doídos, estúpidos ou demasiados danificados para recuperar. Ou demasiados danificados para recuperar. Na verdade, os erros são uma parte vital e importante do ser humano. Para pessoas particularmente teimosas, como os adictos, os erros são o nosso melhor mestre. Não há que ter vergonha de errar. De fato, cometer novos erros mostra, por vezes, a nossa vontade de arriscar e crescer. Ok, vamos passar para o último texto, para fechar, o último slide para fechar o texto. Consegue ver agora também? No entanto, é importante que aprendamos com os nossos erros. Repetir os mesmos pode ser um sinal de que estamos atolados. Esperar resultados diferentes dos mesmos velhos erros. Bom, isso é aquilo a que chamamos insanidade. Simplesmente não resulta. Só por hoje. Os erros não são tragédias, mas, por favor, meu poder superior, ajuda-me a aprender com eles. Ok, então a gente volta aqui no início, agora, para a gente comentar, Geraldo. Então, o que você achou aí desse texto? Qual foi o destaque que você quer fazer aqui? Eu achei interessante a forma como eles falam, né? Sobre a questão dos erros, né? Que vai acontecer, né? E o erro a gente pode considerar um pouco como uma recaída, né? Do adicto, que pode acontecer, né? E aí eu acho que tem que saber lidar com essa situação para que a pessoa não fique entregue ao desânimo ou acaba desistindo. A gente sabe, até a literatura fala, né, os especialistas, que lidar com dependência química é lidar um pouco com a frustração, né? Então, Verdade, até que quem já trabalhou, como eu trabalhei lá no CAPS, e a gente teve a possibilidade de ter contato com alguns casos, e a gente via quanto existe a recaída. E no próprio grupo do AA também, eles têm todo um preparo, né, para entender a recaída do usuário e acolhê-los, mesmo assim. Eu acho que é esse que é a proposta, e que é ensaio e erro, né? Até que vai chegar um momento em que esses erros eles vão se diluindo, ou eles não vão mais acontecer, né? Porque aí é aquela questão, também cabe ao próprio grupo, né, e o próprio adicto aprender com os erros, né? E isso é um aprendizado. Então, a partir do momento que haja esse aprendizado, a tendência é que os erros tenderão a diminuir e a pessoa acaba superando a própria adicção. Mas isso é um processo longo, muitas vezes, pode demorar anos, né? A gente não sabe o tempo de cada um, mas não é uma coisa assim rápida. E isso às vezes gera uma certa frustração. A gente vê muito isso também na psicoterapia, né? A pessoa espera, agora eu estou fazendo terapia, eu vou melhorar tudo e tal. Não é bem assim, né? Vai começar um processo de confronto, de elaboração, que pode durar anos, né? Até a pessoa conseguir superar aquela dificuldade, aqueles erros e ter uma nova postura diante da vida. Então, é todo um trabalho a ser feito. eu acho que achei interessante esse ponto, né, que talvez essa seja a ideia central. Insanidade é repetir os mesmos erros à espera de resultados diferentes. Então, assim, não dá para ficar fazendo a mesma coisa
esperando que tenha resultado diferente. Isso se aplica a todos nós, né? Não é só a questão Uhum. do uso, né? É, Na nossa vida, em vários aspectos, né? Onde a gente insiste muitas vezes com os mesmos comportamentos e querendo ter resultado diferente. Então, isso me chamou bastante atenção nesse aspecto aqui, né? E o outro foi quando ele coloca o só por hoje, né? Nesse finalzinho, vou ampliar aqui, quando ele coloca assim, só por hoje, os erros não são tragédias, mas, por favor, meu poder superior, ajuda-me a aprender com eles. Então, aqui é um chamamento é, onde ele está pedindo socorro, né? Acho que é essa questão assim maior, né? Quando a gente não consegue lidar com os nossos próprios erros, né? Por buscar ajuda, né? Como você disse, ou seja, ajuda profissional, de um atendimento fraterno e na prece, né? A gente está rogando para que a espiritualidade amiga possa encontrar em nós um meio de nos ajudar, né? A aprender com eles e não transformar os erros em tragédias, né? Então, achei esse destaque aqui também muito significativo, muito importante. Podemos, então, ir para o texto da família, né? Que o texto da família também ele é muito rico e, para quem está acompanhando, está tendo contato aqui agora, o entendimento que nós temos, que a Irmandade passa, né? Quem estuda um pouquinho mais sobre essa questão é que a família adoece tanto quanto o dependente. Então, ela precisa também se cuidar e se tratar. Então, vamos ver agora o texto da família. Vamos colocar aqui o texto da família. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, o texto da família aqui eu vou ler, tá? Então, trechinhos, trechinhos, slide para que fique melhor para quem está acompanhando. Então, o nome do texto é A Sabe Tudo. Depois de muito pensar, cheguei à conclusão de que vinha agindo como a sabe tudo, especialmente quando o assunto era minha filha. Afinal de contas, ela era uma adicta. Por isso, costumava pensar que ela não conseguia fazer nada certo e não sabia de nada. Achava que tinha que fazer tudo, pois ela era adicta. Quando alguma coisa quebrava, logicamente, era culpa dela, porque, acima de tudo, ela era uma adicta. Quando ela falava, eu não escutava. O que ela saberia ou diria importante, já que, no fim das contas, ela era uma adicta? Muito interessante, né? E ela continua aqui, então, o depoimento desse familiar. Abrindo aqui para ficar maior. Eu vim assistindo às reuniões de Naranon por mais de 4 anos, quando finalmente cheguei à conclusão de como tinha sido injusta com ela. Devagar fui aprendendo através do ouvir, 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 que não sei tudo, só porque não sou uma adicta. Eu conheço que, mesmo não sendo uma adicta, muitas coisas que acontecem são minha culpa. Através do Naranon, aprendi que minha filha, apesar de adicta, não é uma pessoa desqualificada. Entendi que ela tem pensamentos e sentimentos verdadeiros, que merecem respeito e reconhecimento, quer ela esteja usando ou não. Agradeço a Naranon por ter criado um ambiente onde posso ouvir e crescer, reconhecer e admitir meus defeitos, sem ser julgada. Também posso ver os outros como eles são e dar a eles mesmos, a eles o mesmo respeito. E terminando, ela coloca aqui a reflexão de hoje. Focalizarei em mim mesma e nas coisas que posso mudar. Não julgarei os outros. Pedirei ao meu poder superior por orientação
e aceitarei as escolhas que os outros façam. Praticarei aceitação e respeito. Não julgarei. Quando julgamos alguém, nós o julgamos pelo que acreditamos conhecer sobre eles, falhando em reconhecer que há muito sobre eles que não conhecemos e que as pessoas estão constantemente mudando numa tentativa de lidar melhor com a vida. Do Livro Azul. Então é isso, Geraldo. Você fez uns destaques, né? Por favor, pode assim desenvolver o destaque que você fez. Olá, Geraldo, pode falar? Geraldo teve dificuldade aqui, mas ele deverá estar voltando daqui a pouco. Mas enquanto o Geraldo não volta, nós vimos aqui essas reflexões do familiar. O que chama atenção é quando ela percebe que ela precisa de se cuidar também, de se tratar. Caiu aqui, Beira, desculpa. Ok, nada, que isso. Então, Ó, vamos lá, então, Geraldo. O que você é, destaca da família? então, eu coloquei aqui um trechinho da. Tá me ouvindo? Estou escutando bem, pode falar. Ah, tá. Então, que ela que não é uma pessoa, né, que ela por ser adicta, a filha dela, ela não é pessoa desqualificada, que a nossa tendência é quando a pessoa tem o rótulo de ser adicto, né, ou ela recai, a gente fica fazendo o julgamento, né, e não vê naquela pessoa que ela muitas vezes ela tem até mais qualidade do que nós em alguns aspectos, né? Entendi que aí ela bota aqui, elas têm pensamentos e sentimentos verdadeiros que merecem respeito e reconhecimento. Então é aquela história da gente tentar ver o lado bom, né, daquela pessoa, ou Uhum, daquele adicto ou adicta, né? E é um exercício, porque a nossa tendência é ficar criticando, dizer que não vale nada, né, que é uma pessoa desqualificada, que não tem jeito mesmo e tal. E aí a pessoa acaba também assumindo esse papel e nunca consegue sair, né, do ciclo do uhum, uso. Então a gente tem que fazer esse exercício na realidade, de acolhimento e ao mesmo tempo dar alguma orientação no sentido de que há a possibilidade da pessoa até se cuidar, né, de que ela tem coisas boas nela que podem ser valorizadas. Então, aí o familiar tem esse papel, né? Mas, infelizmente, quando o familiar não busca essa ajuda, a tendência é ele ficar com mágoa, com ressentimento, né? Com sentimento de culpa, e acaba não dando possibilidade de favorecer ajuda para aquele adicto. Então, esse que é o objetivo até do Naranon. Né? No Naranon, o familiar ele vai refletir sobre as suas atitudes, né? E ele vai poder reavaliar, né? E ver como ele está agindo e não ser também codependente, né? Não favorecer o uso, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, mostrar o lado bom que aquela pessoa tem possibilidade, né? Que o poder superior pode agir na vida dela e muitas vezes age, né? Porque a gente vê a pessoa sair do fundo do poço, né? Quando a gente vê alguns depoimentos de EA, de NA, e a pessoa saiu de situações assim muito difíceis porque ela manteve aquela fé, manteve aquela. Houve pessoas que lhe ajudaram, né, deram a mão, deram uma orientação para buscar ajuda em algum local, e a pessoa consegue sair daquele local de adicção, né, de sofrimento e desequilíbrio. Então, há sempre uma possibilidade. Até aquela frase, né? Deus tem estradas onde o homem não tem caminhos, né? ah, Então, legal, a bacana. gente, a gente tem que estar sempre na expectativa também de que o poder superior, os espíritos, os amigos espirituais vão agir em uma dimensão que a gente não consegue, às vezes, alcançar. E não Ah, perdermos a esperança, né, de que tudo é possível a Deus e aos amigos espirituais, e dentro da lei, né, de uma lei de ação e reação, e do aprendizado que cada um precisa desenvolver, né? Mas uhum, sempre existe essa ajuda. perfeito. E fica aqui, né, Geraldo, assim, a reflexão que nesse aprendizado que a gente tem tido, assim, da necessidade da família buscar ajuda, né? Você viu que ela no finalzinho, depois de 4 anos, né,
de frequência neuronal, que ela se deu conta do julgamento e que o objetivo ela era cuidar dela mesma, dela se tratar, porque a pessoa conseguindo se tratar, cuidando das dores, né? Todo familiar fica muito fragilizado, né? Diante desses desafios tão angustiantes, né? E sofredores, que é ver um familiar na adicção, às vezes já na rua, perdendo tudo, se envolvendo em prisões, né? Situações, né, trágicas, né, que a história da dependência química traz. Então, ela precisa ser acolhida e amparada. E nos grupos de mútua ajuda, como existe também no Cristo Consolador, nas casas que têm atendimento fraterno, ou nos grupos profissionais também, para ser acolhida, amparada e que ela possa ter esperança, né, ser sustentada para continuar adiante, né, aí já com um entendimento maior da doença, estando atento, né, de não desenvolver a codependência, né, e de, sendo possível, né, superar a codependência. Então é isso, Geraldo. Então nós estamos chegando aqui ao final, né, do nosso encontro. Esse material está sendo gravado, vai ser editado. No finalzinho a gente coloca sempre as imagens lá do Cristo Consolador, falando